Eu sei que a igreja está diante de grandes desafios. Eu sei que esse desafio do Jesus Transforma é um trabalho missionário muito importante e os irmãos estão na expectativa, se preparando espiritualmente, se preparando de outras formas também, de forma estratégica, materialmente, e eu sei que os irmãos têm grandes desafios. Quando nós temos grandes desafios, nós precisamos exercitar algo que não pode fazer falta na vida do cristão: a fé. Porque é pela fé que nós conseguimos grandes vitórias. E tem um texto bíblico que eu posso dizer que é o principal texto, ou um dos principais textos que fala sobre a importância da fé. Esse texto está em Hebreus capítulo 11. É lá que nós temos a galeria dos heróis da fé. É lá que nós temos muitas orientações, em Hebreus capítulo 11, sobre a natureza da fé, sobre pessoas que foram exemplo de fé no Antigo Testamento, sobre muitos ensinamentos a respeito desse grande desafio para a nossa vida. Esse capítulo 11 fala dos patriarcas e a fé desses homens e mulheres de Deus. Fala também dos profetas, começando por Moisés. Fala também da peregrinação do povo de Israel e a entrada na Terra Prometida e os grandes desafios que eles encontraram na Terra Prometida e como eles tiveram que exercitar a fé. Fala também sobre a fé dos profetas e sobre muitos outros que não mencionam no livro, mas que nos inspiram por causa da sua fé. E é sobre isso que nós vamos falar. Rompendo em fé. Vamos pensar nessa frase, rompendo em fé. E eu vou ler dos versículos 1 ao 3, em Hebreus capítulo 11, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale agora ao nosso coração através da Tua palavra. Ajuda-nos cada um aqui, Senhor, para que tenhamos um coração aberto para receber de Ti. Porque temos a certeza que precisamos viver uma vida de fé. Abençoe a Tua igreja, abençoe as nossas vidas, unge-nos com o poder do Teu Espírito Santo para recebermos mais da Tua palavra nesta noite. Te pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Hebreus capítulo 11 é um grande desafio para a igreja viver uma fé ativa e inabalável. Porque existem vários tipos de fé. Tem aquela fé passiva, que a pessoa só diz que tem fé, mas na prática, na hora do vamos ver, aquela fé não é exercitada. Então não é uma fé atível. Tem pessoas que dizem que tem fé, mas quando vem o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade, ele vacila, ele desiste, ele dá um passo atrás, ele não persiste naquela fé, não continua, não dá continuidade naquela fé. É o tipo de fé que por qualquer coisa a pessoa se sente abalada. Mas o texto bíblico nos ensina a viver uma vida de fé ativa e inabalável. Esse capítulo 11 de Hebreus, nós chamamos de o capítulo da galeria dos heróis da fé. Porque o texto bíblico aqui destaca a fé
e a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de coisas que nós não enxergamos, mas pela fé nós cremos, nós acreditamos que aquilo vai acontecer. E isso exige algo muito especial, uma entrega total. Quando nós cremos, quando nós temos a certeza de coisas que esperamos, e quando temos convicção de algo que nós não vemos, isso tem muitas exigências, principalmente a entrega, a obediência e a perseverança. Não podemos viver uma vida de fé sem entrega total, sem obediência e sem perseverança. Por isso, no primeiro momento da nossa mensagem, vamos definir o que seria a fé. Qual é a definição de fé? Aqui nós temos, nesses 3 versículos, uma definição, um conceito muito importante da fé. A fé não é aquele otimismo cego, que a pessoa acredita em algo, mas que não tem certeza. É algo que está relacionado mais a um mito, mais a coisas que a pessoa não tem certeza de nada. É como se fosse um passo no escuro. As pessoas falam de dar um passo no escuro. Muita gente pensa que fé é isso. A fé não é um otimismo cego. A fé é o firme fundamento. Fundamento significa algo que dá segurança, algo que dá certeza, algo que dá firmeza. Fundamento dá firmeza para as nossas vidas. Então, fé é isso. É o firme fundamento e a prova do invisível. Coisas que nós não enxergamos, mas nós sabemos que existem. Podemos dar alguns exemplos na natureza. O vento existe? Você acredita que o vento existe? Você enxerga o vento? Você enxerga o balanço das árvores. Você enxerga as consequências do vento, mas você não enxerga o vento. Nós respiramos, o ar que nós respiramos. Nós não vemos o ar, mas ele existe. O ar é invisível, mas nós respiramos, e a prova de que o ar existe é que nós respiramos. Então, nem tudo que existe é visível. Tem muita gente que está igual o Tomé, quer ver para crer, mas nem tudo o que existe é visível. Muitas coisas importantes na nossa vida, principalmente espiritualmente falando, são coisas invisíveis. Então, fé é isso, o firme fundamento e a prova do invisível. Não é darmos um passo no escuro, não é a pessoa viver na cegueira, não está enxergando, mas acredita que vai dar certo. A fé é a nossa ligação com o mundo espiritual. Guarde bem essa frase. A fé é a nossa ligação com o mundo espiritual. E não tem como nós pensarmos em fé se não nos ligarmos ao mundo espiritual. Quando os irmãos aqui oraram pelo projeto que vai ser desenvolvido, e quando os irmãos aqui enfatizaram a importância da oração em algo que ainda não aconteceu, isso é fé. Isso é firme fundamento, isso é prova do invisível. Então nós precisamos acreditar que a fé é a nossa ligação com o mundo espiritual. É impossível agradar a Deus se não for pela fé. Eu vou acreditar em Deus só se eu enxergar Ele aqui na minha frente, Ele aparecer aqui agora, aí eu vou acreditar. Tem gente que é assim. Pensa que as coisas funcionam sempre pelo visual, sempre funciona por aquilo que você vê. Nós temos a história famosa do encontro de Jesus com seus discípulos após a ressurreição. Aquela história famosa de os seus discípulos se alegrarem, né? E ali, juntamente com Pedro e João, outros mais,
e um não estava presente. Teve um que não estava presente, que era Tomé. E o que foi que ele disse? Eu não acredito no que vocês estão falando. Eu só vou acreditar se eu ver as mãos de Jesus, as mãos do Senhor e os sinais dos cravos nas suas mãos. Só vou acreditar se realmente eu enxergar Jesus. Jesus teve que dar uma grande lição para aquele homem, dizendo que o mais importante não é ver para crer, mas é crer para ver. Ao contrário. Tem muita gente que está sendo Tomé até hoje, porque quer ver para crer e não admite que a fé é diferente, é o inverso. É crer para ver, porque quando nós exercitamos a nossa fé, nós enxergamos, nós passamos a ver coisas que anteriormente não enxergávamos, mas nós passamos a ver muitas coisas importantes no mundo espiritual, porque é só pela fé que nós temos ligação com o mundo espiritual. Meus queridos, a fé, definindo ainda sobre a fé, é algo que está presente desde o início. Pela fé nós cremos, aqui diz assim, que o versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Não é o que diz lá em Gênesis? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja separação entre a terra e as águas, e houve separação entre a terra e a água. E Deus foi ordenando, Deus foi falando. Então nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus, nos mostrando que Deus criou todas as coisas, do nada. Ele criou tudo do nada. E da mesma forma que Ele criou tudo do nada, Ele tem poder para transformar a nossa vida também. Amém? Da mesma forma, se nós cremos que um Deus que é tão poderoso para ter criado tudo do nada, Ele realizar coisas na nossa vida, isso é fichinha para o nosso Deus. É fichinha para o nosso Deus. E muitas vezes nós desacreditamos do poder de Deus. Muitas vezes nós desacreditamos por causa da nossa falta de fé. Por isso que nós precisamos refletir sobre que tipo de fé que agrada a Deus. Qual é a fé que agrada a Deus? Se você observar em Hebreus capítulo 11, lá no versículo 6, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos condições de agradar a Deus somente pela fé. O texto está declarando que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui nós temos alguns pilares no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Meus queridos, para nos aproximarmos dele, para nos aproximarmos de Deus, um pilar é muito importante. Precisamos primeiro crer que Ele existe. Esse é o primeiro passo. Crer que Deus existe. E que Ele não apenas existe, mas que Ele é também galardoador, que Ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. Você crê nisso? Se você busca Deus, pode ter certeza que você será recompensado. Porque Jesus não mentiu quando Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é palavra. É Jesus que nos fala, é o nosso Senhor que nos fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Então, nossa motivação não é o benefício próprio, mas é a certeza de quem Ele é e o que Deus pode fazer na minha e na sua vida.
Nós temos, meus irmãos, alguns exemplos práticos de entrega. Esse capítulo 11, interessante que primeiro o autor, ele vai falando da fé, ele vai definindo o que é fé, ele vai falando do que Deus fez desde o início, para depois ele chegar nos personagens que foram exemplos de fé para a nossa vida. Aqui nós temos vários exemplos práticos de entrega nessa galeria dos heróis da fé, mostrando que a fé não é isenta, ou que a fé não isenta ninguém de lutas, mas a fé dá forças para superar as lutas. Esses homens e mulheres da galeria dos heróis da fé de capítulo 11 foram homens e mulheres que passaram por lutas, por provações, por desafios, passaram por muitos obstáculos, mas o mais importante não foram os obstáculos que eles tiveram que enfrentar. O mais importante foi a força que receberam de Deus para superar os obstáculos. Aqui nós temos, podemos selecionar alguns para a gente refletir, porque são muitos. Nós não vamos fazer isso aqui na nossa mensagem, mas eu vou destacar 3 personagens que foram exemplos na galeria dos heróis da fé. O primeiro personagem, Abel. Aqui fala de Abel. No versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Essa frase é muito interessante. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. O que significa isso? Significa que Abel foi um verdadeiro exemplo de fé, e a vida dele fala muito para nós, mesmo ele tendo morrido há milhares de anos atrás, mas a atitude de Abel fala muito ao nosso coração. Por isso que significa, mesmo depois de morto, ainda fala. Ele entregou o melhor do seu coração, ele entregou o melhor de suas posses para Deus. Abel teve uma atitude de uma vida íntegra, de uma vida de entrega total a Deus. Na verdade, ele teve um fim trágico, porque o seu próprio irmão tirou a sua vida. Isso aqui já é uma lição para nós. Nem sempre as pessoas que têm um fim trágico significa que Deus não abençoou. Se fosse assim, como é que Deus teria abençoado Abel? Jesus foi crucificado em uma cruz. Outros discípulos também foram crucificados. Pela tradição, Pedro foi crucificado numa cruz de cabeça para baixo. Mas mesmo que tenha sido diferente, porque isso é na tradição, nós temos Tiago, que foi um dos apóstolos, que ele foi decapitado. Fala lá no livro de Atos. Estevão foi apedrejado. Personagens que tiveram um fim trágico. Porque Deus não abençoou? Porque Deus não estava com eles? Não, não é bem assim. Muitas vezes nós somos fatalistas, muitas vezes nós erramos, nos equivocamos, achando que porque a pessoa morreu tragicamente é porque Deus não abençoou. Não é assim que funciona. O que vale é a vida daquela pessoa com Deus. Você crê nisso, irmão? O que vale é a vida da pessoa com Deus. Porque nós temos personagens como Abel e outros na Bíblia que tiveram um fim trágico, mas eles foram aprovados por Deus. Eles são exemplos práticos de alguém que entregou a sua vida para Deus. Outro personagem que eu quero destacar é Abraão. Aqui nós temos muitos outros, como Enoque, Noé, mas eu vou selecionar lá no versículo 8, fala de Abraão. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber
Onde ia? Aonde ia? Pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aí depois já vai falando de Sara, a mulher de Abraão. Então, Abraão, ele é o maior exemplo de obediência. Aqui em Hebreus não fala sobre a história de Abraão com seu filho Isaque. Mas ele foi obediente a partir do momento que Deus falou para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E você será uma bênção. Sê tu uma bênção. E se você me obedecer, eu abençoarei a sua descendência, e através da sua vida, todas as famílias da terra serão abençoadas. Que palavra poderosa! E sabe o que aconteceu? Abraão obedeceu. Obedeceu e Deus cumpriu todas as suas promessas de acordo com o que ele tinha falado para Abraão. Ao ponto de o escritor de Mateus, a primeira frase do Novo Testamento, Mateus escreve assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de quem? Abraão, filho de Davi. Está lá no primeiro versículo de Mateus, capítulo 1. Isso é tremendo, meus queridos. Abraão realmente foi um exemplo de obediência, porque ele saiu da sua terra sem saber para onde ia, ele creu na promessa. A fé nos faz abandonar a nossa zona de conforto, em direção ao propósito de Deus na nossa vida e de quem nós amamos, na vida da igreja. A fé nos faz sair da nossa zona de conforto. É um grande desafio. Não é fácil, mas podemos, sim, caminhar nessa direção. Um outro destaque que eu gostaria de dar nesse texto é um personagem também muito importante na história do povo de Deus, Moisés. Lá no versículo 23 diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, que contemplava o galardão. Pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. E aí vai falando de várias coisas na vida de Moisés. Pela fé atravessou o Mar Vermelho juntamente com o povo. Então, meus queridos, Moisés, ele preferiu o sofrimento com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres temporários do pecado lá no Egito. Esse é um outro grande desafio. Você abrir mão de certas coisas que a sociedade dá valor, que você dá valor pelo seu eu, que nós damos valor pela nossa natureza humana. Muitas vezes precisamos abrir mão disso para obedecer ao nosso Deus. E com certeza, quando Moisés deu esse passo de preferir o sofrimento com o povo de Deus, ele também sofreu com o povo de Deus. Ele também passou por muitos obstáculos, ele passou por muitas lutas, mas ele foi vitorioso, porque foi um exemplo prático de entrega ao Senhor. Então nós temos nesse texto bíblico e na vida de Abel, de Abraão, de Moisés e de muitos outros, lições
para a nossa vida hoje, meus queridos. Como nós podemos viver essa fé? Como nós podemos viver? Vamos pensar sobre a seguinte resposta: a fé nos faz pensar a longo prazo. Pense nisso. A fé nos faz a fé nos faz pensar a longo prazo. Geralmente nós pensamos muito a curto prazo. A sociedade em que nós vivemos, ela é muito ligada ao momento. Pensamos as coisas sempre a curto prazo, o aqui e agora. Mas a fé nos faz raciocinar a longo prazo. Por quê? Porque algo que eu desejo de Deus, que eu penso que Deus vai me abençoar nisso ou naquilo, de repente não vai acontecer agora. Talvez vai acontecer na semana que vem, no mês que vem, ou no ano que vem, ou daqui a alguns anos. E se eu acredito naquilo e eu luto para conseguir essa vitória, eu estou acreditando que a fé não é algo simplesmente instantâneo, que a gente fala aqui e acontece tudo nesse momento. Então a fé nos faz mudar a maneira de pensar. Porque nós não pensamos no aqui e agora, nem nas coisas imediatas, mas nós pensamos a longo prazo. Os heróis descritos aqui em Hebreus capítulo 11 viveram como peregrinos. Demoraram muitos anos para eles receberem a bênção que era prometida. Eles não receberam, e ainda muitos deles não receberam todas as promessas. Mas eles acreditaram. Eles não receberam todas as promessas nesta vida, mas eles mantiveram os olhos na pátria celestial. Eles mantiveram os olhos nas promessas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim também é uma grande lição para a nossa vida. Nós passamos a enxergar, passamos a refletir sobre algo a longo prazo. Isso nos alimenta, isso nos fortalece, isso nos faz buscar mais a Deus, isso nos faz a ter maior ligação com o mundo espiritual, isso nos faz acreditar em tudo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E como consequência disso, como pensamos a longo prazo, podemos dizer, meus queridos, que a fé gera uma obediência ativa. Crer não é apenas concordar mentalmente. Crer é acreditar e agir. É obedecer a Deus quando o caminho parece incerto. É confiar no Senhor que Ele prometeu, então acreditarmos que Ele vai cumprir. Se Jesus falou, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, e a tribulação acontece, e nós falamos, mas o Senhor falou para a gente vencer, mas a tribulação não passa, eu continuo passando por aflição, continuo passando por luta. Meu irmão, minha irmã, toda luta na nossa vida, se nós somos fiéis ao Senhor, Ele sabe que nós vamos vencer todos esses momentos, porque isso é promessa, porque Jesus falou, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meus queridos, encerrando a nossa meditação, encerrando a nossa reflexão sobre esse texto, sobre o tema Rompendo em Fé. O capítulo de Hebreus é um lembrete de que Deus continua agindo na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Ainda que muitas vezes nós duvidamos, ainda que nós muitas vezes não conseguimos enxergar tudo, mas creia que Deus continua agindo na sua vida. E Ele vai continuar agindo na sua vida em nome de Jesus. Assim como os antigos venceram, conquistaram e resistiram através da confiança em Deus, nós somos convidados hoje a caminhar crendo nas suas promessas, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor estão apontando para um caminho oposto.
creiamos que apesar disso, Deus vai nos abençoar e nós vamos romper em fé, no nome de Jesus. Que Deus abençoe, que a sua palavra verdadeiramente esteja interiorizada no nosso coração e que cada um de nós possamos romper em fé. Que essa igreja possa romper em fé diante de todos os desafios. Que você e sua família esteja rompendo em fé diante de todas as lutas, sabendo que se Deus falou, se pela sua palavra, se a palavra de Deus está dizendo, então nós devemos crer que Deus vai nos abençoar e nos garantir a vitória em todas as circunstâncias de nossa vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.